Olá, eu sou o Kenai e eu costumo desenvolver jogos no meu tempo livre. E eu já tenho uma experiência com programação e com desenvolvimento de jogos. Eu já cheguei a fazer bastante jogos feitos na Unity, mas recentemente eu comecei a me interessar um pouco mais pelo Godot. Então eu baixei a plataforma, que é gratuita e de código aberto, e eu simplesmente travei. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como mexer, era tudo muito diferente da Unity e da Unreal, que eram as que eu tinha mexido até então. Então eu deixei um pouco de lado a Godot. Até que, sem querer, eu descobri o desafio dos 20 jogos, que é esse desafio usado para aprender a desenvolver jogos usando uma nova ferramenta. E a ideia dele é basicamente você realmente ler a documentação da plataforma, da ferramenta que você quer utilizar, pegar um jogo básico, por exemplo um Pong ou um Space Invaders assim, e tentar fazer um clone desse jogo simples utilizando essa plataforma. Só que sem seguir um tutorial passo a passo de como fazer, porque senão você só está copiando só. A ideia é realmente você tentar aprender a plataforma e tentar colocar a mão na massa e aprender com seus erros também. E obviamente, se você ficar travado com alguma coisa, você pode parar e pesquisar sobre isso, mas a ideia é evitar de pegar um tutorial muito passo a passo, para você de fato aprender e correr atrás de entender a plataforma. E quando eu vi esse desafio, eu pensei, tá aí, me parece uma boa ideia para eu voltar a aprender o Godot. E assim eu fiz. Eu olhei os jogos que tinha na lista, eu fiz um planejamento e eu pensei, ok, eu vou fazer um Pong, mas eu quero que ele seja um pouco especial. Porque eu já tenho uma certa experiência com o desenvolvimento de jogos e em outras plataformas também. E eu trabalho com programação. Então, mesmo que o Godot seja bem diferente do que as coisas que eu faço no trabalho, e também bem diferente do que eu já fiz na Unity ou até Unreal, eu achei que eu podia fazer umas coisas um pouco mais diferentes do que algo tão simples quanto o Pong. E com isso, vamos começar. Arte. Logo de cara, eu queria que meu Pong tivesse 4 personagens diferentes, cada um com habilidades diferentes, então eu fiz todas as artes usando o Piskel, tanto dos personagens quanto das raquetes, da bolinha, do campo. E no caso dos personagens, eu só queria fazer um retrato para aparecer na seleção de personagens, então não precisava de animação nem nada do tipo. Infelizmente eu não gravei o desenho de todos eles, mas no final essas foram as 4 artezinhas feitas para os 4 personagens. Começando com o Godot. E com as artes feitas, eu só dei uma lida por cima da documentação, sem prestar muita atenção nos detalhes, e já fui tentar mexer na plataforma. O que eu considero que foi um imenso erro. E recomendo que, se você for fazer esse desafio, antes de pôr a mão na massa, leia e aplique a documentação com calma e veja um vídeo tutorial sobre o básico da plataforma, etc. Tem um vídeo ótimo do Breck sobre isso, que eu recomendo a qualquer um que saiba inglês, que é esse vídeo aqui. Eu vi ele enquanto eu já estava fazendo o projeto e depois de ter perdido muito tempo quebrando a cabeça, fazendo coisas básicas da forma errada. E ver esse vídeo meio que abriu um pouco a minha cabeça sobre que realmente como eu deveria usar o Godot. Então recomendo que veja esse tipo de vídeo básico e leia com calma a documentação. Não dá uma lida por cima só e tenta colocar as coisas. Mas depois de saber esse básico, aí sim você vai lá e tenta mexer e tenta fazer, mas já tendo essa noção já. Mas de qualquer forma, eu comecei a programar um código genérico de Game Manager e comecei a fazer um campo do jogo. Após isso fiz alguns testes para fazer a movimentação da raquete de acordo com os botões pressionados pelo jogador. E ela funcionou em partes. Ainda estava sem nenhum limite do quão para cima ou para baixo ela podia ir, mas mais para frente eu vou fazer uma gambiarra para resolver esse problema, que vai ser colocando um colisor na parte de cima e na parte inferior da tela para identificar se a raquete deveria poder continuar subindo ou descendo. E após um tempo eu descobri que existe uma função chamada clamping, que serve para impedir que valores fiquem acima ou abaixo de determinado valor, e é uma forma muito mais eficiente de determinar os limites da tela. Mas tudo bem, vamos seguindo na gambiarra do aprendizado.
Eu também adicionei um colisor adicional na parte superior e na parte inferior da raquete, para que o jogo pudesse identificar com qual parte da raquete o jogador acertou a bola. E com isso a bola vai ser rebatida de formas diferentes, de acordo com se ele acertou com a parte de cima da raquete, com a parte de baixo ou com a parte central. E após programar o comportamento básico da bola, um pequeno protótipo do jogo estava feito. Ainda não está sendo contado pontos, a bolinha não tem efeito nenhum em passar por trás da raquete, e tá tudo meio feio e bugado, mas é um começo. E com isso feito, eu decidi me preocupar em fazer o menu, que é onde eu estarei dedicando a próxima parte desse projeto. Menu e separação de cenas. Nesse ponto eu já tinha imposto para mim mesmo uma limitação, de que o jogo deveria usar apenas os direcionais e um botão de pause. Era para ser um jogo para 2 pessoas, então um total de 10 botões seria necessário para jogar. No caso são 5 botões para cada jogador, que são os direcionais e o botão de pause. E tendo isso em mente, eu pensei que o menu poderia ser utilizado de forma com que se a pessoa apertasse para cima ou para baixo ele se movimentaria no menu, e ao apertar para a direita ele confirmava a ação ou alterava, e ao apertar para a esquerda ele retornava para a tela anterior, cancelava a sua ação. E com isso em mente eu fiz o primeiro rascunho de menu, que vai ter bem mais opções ao final do projeto. E também segui fazendo uma tela para seleção de personagens, tudo na mesma cena, o que também se mostrou ser um erro, e eu vou consertar em breve. Nesse ponto, eu mexi bastante na programação para fazer um menu um pouco mais funcional, o qual eu não gravei quase nada, mas dá para ver o resultado, que ficou assim. E nisso, eu também comecei a separar as telas do jogo em cenas separadas, tendo uma cena para o menu inicial, outra cena para seleção de personagens e por fim, uma tela de jogo mesmo. Isso ajuda demais na organização do projeto. Na seleção de personagens eu fiz ela horizontalmente no começo, mas depois isso é uma coisa que eu vou alterar. Mas o que importa no momento é que ambos os jogadores poderiam escolher seus personagens, e caso ambos tivessem seus personagens selecionados, o jogo poderia começar. Então eu voltei brevemente ao desenvolvimento da partida em si, onde fiz alguns ajustes adicionais para colocar um timer antes da partida começar e após cada ponto. Também fiz um ciclo de jogo completo, colocando pontos e também colocando jeitos de conseguir uma vitória, seja por tempo, de forma com que ao final de X minutos o jogador com mais pontos vence, ou por pontuação, de forma que quando qualquer jogador alcançar X pontos, o jogo acaba. E após isso, eu mais uma vez voltei ao menu, onde eu passei um tempo completamente irrazoável para tentar fazer com que o menu ficasse de uma forma que me agradasse. Nisso eu fiz a opção para sair do jogo, fiz uma tela onde mostrava os controles de jogo e alterei completamente a tela de seleção de personagens. E com tudo isso funcionando, finalmente chegou a hora de fazer o que eu queria que o jogo tivesse de único, que seria implementar as habilidades de cada personagem. Programando as habilidades. Para programar as habilidades, eu fiz com que a raquete verificasse com qual dos personagens estava vinculado a ela, e baseado nisso, ela teria todo o comportamento específico daquele personagem, e com a possibilidade de usar as habilidades dele, etc. Eu também adicionei 2 timers na raquete, e de acordo com diferentes personagens, eu uso esses timers com diferentes funções. Eu também coloquei 3 opções de sons para cada habilidade especial de cada personagem, para evitar de ficar muito repetitivo, de ficar ouvindo sempre o mesmo som o tempo todo. E eu devo fazer a observação de que apesar de ser um jogo simples, eu tive essa mesma ideia para fazer os barulhos das ações no menu, dos pontos e do barulho da raquete acertando a bola sem nenhum poder, porque eu acho um pouco problemático de ouvir o mesmo som centenas de vezes. Então, com ele intercalando um pouco, ajuda o jogo a ser bem mais prazeroso de se jogar. Eu também usei o sistema de partículas da Godot para deixar o jogo um pouco mais bonitinho, com explosões quando a bola marca um ponto e com efeito de regeneração quando a bola retorna para o centro da fase. E após mais um pouco de programação, a habilidade do Kishimoshi já estava feita, e ela consistia basicamente em apertar o botão para cima e para baixo repetidas vezes antes de acertar a bola, e que bolas de fogo deveriam ser criadas no momento em que ele batesse na bola após ficar apertando para cima e para baixo. E com a mecânica básica começando a funcionar, decidi fazer um pequeno teste para ver o que aconteceria se eu colocasse muitas bolinhas na tela ao mesmo tempo. E o resultado foi um pouco divertido para mim.
Então eu continuei fazendo mais alguns ajustes para ele funcionar corretamente. E eu parti para a programação das habilidades da Karina, que consistia em apertar uma sequência de botões rapidamente para invocar bolinhas de energia mágica, que a princípio seria um vento, mas que o efeito da magia ficou mais bonitinho no final, então por enquanto vai ficar feio mesmo, depois eu corrijo isso. Então eu fui fazer a habilidade da Tassiane, que ao segurar um botão para a direita ou para a esquerda, a Tassiane deixa de se mover e começa a carregar um poder, onde a bola ela ganha uma velocidade absurda se ela acertar enquanto está com o poder carregado. E essa deve ter sido a habilidade mais fácil de implementar, foi realmente bem rápido. E até o final do jogo eu acabei mudando a habilidade dela, mas isso não vem ao caso agora. E nesse ponto eu já estava começando a ficar incomodado com os gráficos e decidi criar uma vergonha na cara e fazer partículas decentes tanto para o fogo e também fazer uma imagem para a magia da Karina e aplicar alguns outros shaders. Então novamente voltei ao Piskel para criar um círculo de magia e uma imagem em branco no formato de S, que seria bem útil para fazer as partículas do fogo. Eu apliquei as partículas no fogo, em bem pouco tempo eu já tinha um resultado bem mais agradável. Nisso eu também já tinha feito a habilidade do Hagak, mas novamente eu esqueci de gravar, e na real não tinha nada de interessante na programação. Mas agora eu coloquei um efeito legal também, de deixar a bolinha com um efeito de pseudotransparência, onde ela fica com uma cor semelhante ao do fundo e ficam uns efeitinhos na bola. Então fica um pouco mais difícil de visualizar a bola quando o Hagak usa o especial dele. Eu apliquei alguns efeitos adicionais na conjuração da Karina, usando shaders, para que o círculo de magia fosse sendo invocado aos poucos conforme os botões fossem sendo apertados, e ele fosse desfeito se a magia falhasse, o que levou a ficar com um efeito mais ou menos assim. E isso nos leva à última parte do vídeo, finalizando o jogo. Após mais alguns vários ajustes, efeitos adicionados, correções nos efeitos sonoros, adicionar configurações de tela, configurações de volume também, e até colocar traduções no jogo para que ele possa ser jogado em inglês, e também salvando essas configurações para que elas sejam mantidas entre as sessões de jogo, quando você fecha e abre o jogo novamente. E também após adicionar a possibilidade de jogar contra uma inteligência artificial, que na real ela é bem burrinha. Eu não me dei o trabalho de fazer uma inteligência tão boa, já que pra mim a principal graça desse jogo seria jogar contra outro ser humano. Mas após tudo isso, o jogo finalmente estava pronto. E estava dessa forma que eu vou apresentar agora. Se esse jogo te interessou e quiser testá-lo, ele está disponível no itch.io e eu vou tentar deixá-lo na descrição ou no primeiro comentário. E fazer esse jogo me ajudou bastante a aprender bastante do potencial que a Godot tem. Além de aprender a pesquisar adequadamente as coisas que eu preciso, a ler a documentação e a encontrar diversas pessoas no meio, seja em grupos de Discord, Reddit e até mesmo vendo canais no YouTube de desenvolvimento de jogos, onde o Godot está crescendo bastante. E eu não sei se eu pretendo em um futuro próximo finalizar o desafio dos 20 jogos e fazer realmente pelo menos mais alguns jogos, porque eu fiquei bastante tempo no desenvolvimento desse Pong e simplesmente fazendo ele eu já peguei confiança de que eu consigo colocar em prática
algum projeto um pouco maior que eu pretendo fazer seriamente. Se vocês tiverem dúvidas sobre as coisas que foram feitas no Godot nesse vídeo ou qualquer outras coisas que não foram faladas aqui, sinta-se à vontade em perguntar na seção de comentários que eu vou tentar responder as dúvidas. E também devo pedir para que ignore um pouco das cagadas que eu cometi no começo desse vídeo. Eu realmente tinha muitas coisas no Godot que eu simplesmente não fazia ideia de como funcionava. E a ideia do desafio era realmente tentar fazer alguma coisa colocando a mão na massa e falhando, se permitindo errar e aprendendo com seus erros. Então, se você tem interesse em desenvolver jogos, eu não conseguiria não recomendar o Godot para você. Apesar de reconhecer que é mais simples de encontrar um conteúdo básico para Unity ou Game Maker, principalmente em português, mas o Godot é uma ferramenta tão leve com uma comunidade tão crescente e acolhedora que me faz ter boas expectativas de que ela só vai melhorar. E também devo dizer que, por sinal, isso foi o que me motivou a estar gravando esse vídeo e começando esse canal, onde eu pretendo falar um pouco mais a respeito do desenvolvimento de jogos, incluindo fazendo alguns tutoriais básicos sobre a Godot e também para compartilhar os projetos nos quais eu estiver trabalhando. E também devo fazer a observação de que durante o vídeo eu acabei falando mais Godot, mas também tem bastante pessoas que pronunciam o nome da Game Engine como Godot, e pra mim é meio indiferente, mas é isso, até um próximo vídeo.